mas temos tido muitas histórias em que nós, com o nosso Reiki, tivemos que salvar algumas pessoas, não é? Mas É verdade, mestra é de verdade. Reiki, formadora em várias temáticas diferentes, sendo que uma que eu acho imensa graça é fazer provas de café. Acho giríssimo. Não Eu sabia que sou existia. provadora oficial de café às cegas, ou seja, não faço a mínima ideia quais são as marcas e às vezes digo-vos, é cada experiência tão traumatizante que eu penso, mas porquê que as pessoas fazem isto? Mas Pronto, é isso porque verdade. deves provar poucas vezes Torrier, porque se provasses Torrier já sabias que era uma boa marca, não é? Pronto. Não sei dizer quais são as marcas, mas digo-vos algumas são intragáveis. Mas para compensar, outras são uma delícia. E com a vantagem de poder tomar café sem pagar, que é fantástico. Ou seja, até me pagam para eu tomar café, o que é Está a fantástico. trabalhos ótimos. Olha, e outra coisa, e portanto, basicamente tu és uma pessoa que faz muitas coisas na vida, como é que vieste parar a Bitrust e porque é que és uma estrelinha Bitrust? Porque nós conhecemos, tu na altura eras nossa parceira e fornecedora, e depois sempre tu e o Luís sempre foram pessoas que de alguma forma marcaram, não é? Pelo espírito, estão sempre disponíveis, proativas, positivas, muito hands-on, quando é preciso colocar um vinil, quando é preciso colocar um papel de parede ou fazer algum trabalho, vocês faziam-nos, às vezes até em situações de última hora, que é preciso na área dos eventos, sempre com um sorriso na cara. E o tempo quis, mais tarde, que tu dissesses que também gostavas de um dia experimentar passar para o outro lado e participares na área dos eventos. Olha, entrou a nossa Martinha agora, e com esta tua motivação, houve um dia de manhã que eu te liguei e disse: Ó Carmen, tu gostavas de vir comigo para Paris, para uma feira, em que tu disseste: Bora Bora lá! lá! Isto vai às 9. Eu acho que foi uma coisa tipo: sonhei, vou ligar às 9, para que chegasse às 9 e pronto, liguei-te. E então foste a Paris e desde então começaste a fazer alguns trabalhos nesta área também dos eventos, sendo que às vezes temos o privilégio de estar contigo e tu começavas a falar da tua grande paixão, que é a numerologia. Exatamente. E isto nota-se, e se calhar o programa dos Beastars, hoje é o 7º programa que estamos a fazer, a razão muito de ser é também, por um lado, inspirar as outras pessoas, mas para dar a oportunidade, no fundo, nós falamos daquilo que nos faz brilhar os olhos. E o facto é que tu, quando se fala em numerologia, não paras. Tu, uma pessoa diz: olha, diz-me a tua data de nascimento. E começas logo a fazer contas e dizes: olha, tu nesta fase, pronto. E então acho que quando é assim, nós de alguma forma devemos tentar partilhar, e isto voltando, já falei noutros programas, às vezes nós podemos ter uma profissão mais institucional, algo que nos gera uma receita, mas se tivermos depois algo que nos faz brilhar os olhos e sermos apaixonados e desenvolvendo, e quanto mais tempo vamos aperfeiçoando, melhor vamos tornando especialistas e quem sabe um dia viver só dessa área, não é? E então, o que é a numerologia? Porque eu tenho aqui alguns amigos meus que se ligaram e dizem: mas o que é isso? Isto é astrologia? Mas isto tem a ver com os astros? Isto é assim muito espiritual, não é? De uma forma simples, o que é a Não. numerologia? Olha, assim, de forma muito simples e muito prática, eu trabalho a numerologia de uma forma muito prática e para mim só faz sentido a numerologia quando eu consigo, de alguma forma, colocar isso no meu dia-a-dia. E é essa a minha filosofia em relação à numerologia. A numerologia tem como objetivo principal dar conhecimentos e ferramentas que existem em nós, que no fundo nasceram connosco e que nos vão permitir traçar um determinado percurso na nossa vida para que atinjamos algum objetivo e cumprir um pouco o nosso propósito de vida. É como se nós nascêssemos já com um propósito e ferramentas inatas que nos vão ajudar a cumprir nesse propósito. Contudo, nesse percurso há imensa coisa que nós vamos ter que aprender, adquirir e começar a utilizar como mais ferramentas nesse percurso. Eu acho que isto não tem nada de esotérico, acho que isto até, inclusive, é uma ferramenta que por vezes respondem às nossas questões internas de quem eu sou, o que é que estou aqui a fazer, qual é o meu grande propósito, qual é o meu grande dom, qual é a minha maior dificuldade e como é que eu faço para ultrapassar. Ou seja, a numerologia consegue
responder a estas questões que tu fazes, toda a gente faz. Eu não acredito que não haja ninguém neste planeta que em momento algum da sua vida não fez estas questões. Porque nós precisamos ter um propósito, nós precisamos ter um sentido na nossa vida e nós precisamos ter uma direção. Existem muitas coisas que nós podemos procurar para descobrir esse sentido, esse propósito, essa direção. A numerologia é apenas uma delas, que para mim faz todo sentido, que eu utilizo no meu dia-a-dia, que me ajuda hoje em dia a passar por esta crise que todos nós estamos a pensar, com uma tranquilidade e com uma segurança e com uma certeza de que vou fazer o meu melhor para aproveitar todas as oportunidades para crescer com estes desafios, sem estar em stress, em ansiedade e sofrimento, que seria o que me acontecia há uns anos atrás se não tivesse este conhecimento da numerologia. Por isso é que eu digo que a numerologia é mesmo muito prática e dá para aplicar no dia-a-dia e nos desafios que nos vão surgindo. Enquanto estavas aqui a falar, e uma curiosidade, olha o que eu encontrei. Portanto, isto foi o mapa da numerologia que a Carmen fez, neste caso é o meu, só que para além de nós podemos fazer para nós podemos fazer para nós e para, por exemplo, uma equipa de trabalho, em que nos permite saber uma informação tão interessante, que é o número de stress, que é quando aquela pessoa está sob stress, como é que reage, não é? Como é que nós devemos falar com ela? No meu caso, diz que o meu número de stress é o 3 e que devo comunicar com o coração. Ou seja, em momentos de stress é respirar, relaxar e deixar fluir. E realmente ajudou-me, porque desde que eu comecei sei lá, havia coisas na minha vida em que se calhar geravam-me alguma preocupação, se eu tiver que ter uma conversa mais dura com alguém, mais franca, difícil. É muito difícil, nós já às vezes temos... A pior coisa, por exemplo, que alguém pode fazer quando tem uma empresa, pelo menos no meu caso, é quando temos de tomar uma decisão de mandar alguém embora. Isso é horrível. Acho que é a pior coisa na vida de um empresário. Mas a partir do momento que eu fiz o mapa da numerologia e segui esta estratégia, realmente o falar com o coração ajuda, porque às vezes chegamos à conclusão que as partes entendem-se melhor, não é? Se calhar o outro lado também já estava a pensar alguma coisa, mas não dizia, depois eu estava a pensar e não dizia. Pronto, e eu acho fantástico. Como é que... Diz-me uma coisa, eu acho que as pessoas já estão todas ansiosas. Tu sei que tiveste aí um conjunto de questões e pessoas que te mandaram mensagens com os seus dados. E como o Instagram nós temos sempre a limitação de horário, eu acho que se passava já, para quem começou agora, estamos a falar da numerologia, sendo que uma das coisas que se calhar vamos ficar um bocadinho é tentar perceber como é que se calcula, não é? Como é que nós podemos calcular alguns números e ter informação. Olha o nosso Zezinho. O Zé está a pegar comigo. O Zé está a pegar comigo. Não podemos resolver nenhum problema com a fatura da Mel. É pagar. A equipa do Altice, do Roadshow, olha, até Catarina. Eles saturaram muito as minhas numerologias. Eles saturaram. Muita hora nós falamos. O Zé é engraçado, é um descrente ouvinte. Ele não acredita, mas fica a ouvir. Fica ali tipo, a eu não tentar. acredito, não deixa-me ver. Mas deixa-me ouvir. Olha, eu tenho aqui uma lista de 10 pessoas que chegou até mim, de pessoas que quiseram ouvir um bocadinho. Se calhar começávamos. Se calhar não, o Zé está a dizer para não dizer nada sobre ele. Estavas a dizer? Queres orientar sobre aí? Se calhar começámos por falar um bocadinho como é que se faz esta primeira leitura, não é? Ou seja, qual é o primeiro passo na análise do mapa numerológico? Eu primeiro vou dizer a todos que estão aí, vou desafiar-vos assim aqui um bocadinho a um exercício de matemática. Vamos lá ver se vocês conseguem. Que é, peguem na vossa data de nascimento e vão somar dígito a dígito e nessa soma vão obter um resultado. E no final vão somar o resultado de forma a obter apenas um dígito. Só de exemplo para perceberem. Imaginem o dia de hoje. O dia de hoje é dia 22/4/2002. Então como é que eu faço esta conta? Eu somo 2 mais 2 do dia 22, mais 4 do mês de abril e mais 2 mais 0, mais 2 mais 0 do ano. E vou obter aqui um resultado que é 16.
Que é em função da data de Somando. nascimento, não é? Que estás a falar agora? Neste caso será, eu estou a falar o dia de hoje só como exemplo, mas para cada um de que nos estão a ouvir é a data de Portanto, o nascimento. meu seria 2 mais 6 mais 1978, não é? Eu vou colocar, se alguém Exatamente. quiser colocar aqui as suas contas, para ajudar. Exato. E então, hoje vamos ter o resultado 16, que depois de somar 6 mais 1 dá 7, e então a energia de caminho de vida para quem nasce hoje é baseada na energia 7, certo? Claro que o 16, que foi o resultado, vai também ter uma grande influência na interpretação deste percurso, deste caminho de vida. Ok? E espero que tenham todos entendido. Se alguém não entendeu, digam que eu volto a explicar. Só para não estarmos aqui a repetir. Bem, só para vos situar, eu e a Marta e a Helena temos exatamente o mesmo caminho de vida. Uau! Um 4, resultado do 31/4, assim, que eu costumo... Exatamente, Sónia, como tu tens aí, está perfeito. É essa a fórmula de somar. Já tive um curso. E então, só aqui fazer um resumo, só para vocês entenderem. Isto vai ser muito resumido, porque nós só temos 1 hora. A Vitória, se não, nos deu mais, não é? Mas pronto. Não deitamos abaixo e voltamos, se houver muitas dúvidas. Ora, Mas... eu acho que era interessante caso fosse necessário. Então, só para entenderem. O tal resultado que nós obtemos, neste caso o da Sónia é o 6, o meu é o 4, é o propósito final após um determinado percurso de vida, após de uma grande tomada de consciência das nossas características, das nossas ferramentas, da nossa forma de agir, pensar e sentir, que nós, a partir de uma determinada fase, que nós na numerologia dizemos uma fase de mais maturação, em que já somos mais maduros, e que aqui não tem nada a ver com a fase de adulto, que é considerada, que é a partir dos 18 anos, nós na numerologia ainda somos muito crianças aos 18 anos. A fase mais adulta normalmente surge na média dos 40 anos. É por aí, na numerologia, quando nós efetivamente começamos a ter um conhecimento mais profundo de quem somos e das nossas ferramentas. Então, a partir mais ou menos dessa altura, nós conseguimos já ter a capacidade de utilizar a nossa vida para cumprir com a nossa missão de vida, o nosso objetivo, o grande objetivo. E só para entenderem, por exemplo, se o meu resultado der 1, eu posso ser uma pessoa com características profundas de liderança, um líder nato, uma pessoa que abre caminhos e mostra caminho aos outros. Um exemplo de uma pessoa 1, que vocês muito bem conhecem, foi o fundador da Apple, que o caminho de vida dele é 28/1. E vocês podem perceber que ele foi inovador. Ele criou uma nova forma de utilizar os computadores, a tecnologia, inclusive, foi ele que fez com que os computadores chegassem à casa de todos nós, se bem sabem. Ou seja, este é um bom exemplo daquele que é capaz de criar coisas novas, de implementar novas formas de estar, de ser no mundo e na vida. E cumprem-se assim, e essa é a necessidade. Por exemplo, quem tem essa característica, o caminho de vida 1, pode perfeitamente ser um excelente engenheiro. Normalmente os engenheiros são aqueles que dão início aos processos, são os iniciadores, concordam? Sim. Por exemplo, avançando agora para o resultado 2. O 2 tem as características de um diplomata. É aquele que tem capacidade de ouvir ambos os lados, interpretar várias situações e criar pontos de entendimento. É essa a sua mais-valia. Tipo um É aquela político. pessoa, um político, Aí há um advogado. advogado. Quem é que é 2? Já calcularam? É que desculpa, Carmen, se calhar as pessoas que estão A aqui Carolina está se fossem dizendo os números. A Carolina Gandra, ela foi uma das que pediu para aqui o número a data de nascimento dela fosse vista. Ela tem esta característica, é um 2. Ou seja, ela é uma pessoa que precisa de pessoas. Ela é extremamente difícil trabalhar sozinha. Ela precisa de sentir a sua energia a ser trocada
com os outros, uma troca de energia, de dar e receber, ela precisa de fazer parte da vida dos outros e que os outros façam parte da sua vida. E então nós aqui poderíamos ter o quê? Como tu disseste muito bem, por exemplo, um advogado pode ser um excelente, um 2 pode ser um excelente advogado. Não é? Não há ninguém mais apropriado para criar pontos de entendimento. Ou, por exemplo, um coordenador. Olá! Estás boa? Ou um coordenador. Então... Continua, Carmen, à vontade. O 2 também pode ser... Peço desculpa. O 2 pode também ser um mediador, um excelente mediador. É tudo que tem a ver com relacionamentos em que eu tenho que saber ouvir ambos os lados e criar aqui uma terceira versão. Achas em que um líder tenho também que, dava um 2, Carmen? Desculpa, um líder, uma pessoa que tenha que coordenar os equipas? líderes não, os dois não são bons líderes. Okay. Porque os dois, um líder é aquele que vai à frente. E o 2 não vai à frente, ele vai em parceria, ele vai a acompanhar, é quem acompanha, percebes? Mas o 2 é muito importante para fazer a continuidade do trabalho do líder, ok? Certo? Depois temos o 3 e na Big Trust vocês têm muitas energias 3. E porquê o 3? Porque o 3 é a comunicação, é a capacidade de comunicar. E então a Big Trust trabalha com o quê? Com comunicação, com imagem, não é? Então é natural que vá atrair para si várias pessoas com este número no seu perfil. E então o 3 é aquele que tem a capacidade de criar... Mas estás a falar do 3 número final ou do 33? Sim. Estás a perceber? O 30 não... É assim, eu estou a falar no 3 número final, porque o 33 aqui já tem uma outra interpretação. Apesar de estar tudo na comunicação, é verdade, mas tem aqui uma outra interpretação. E ao longo da vida, um 3 tem que descobrir em si formas criativas e inspiradoras de comunicarem, usando as suas emoções e as suas ideias e a sua vontade para contribuir para um mundo melhor. Lembras-te que há pouco tu falaste que a melhor forma, o teu número de stress era o 3 e que tu terias que aprender a falar com as emoções, com o coração. Sim. É a base, é o truque para ultrapassar as dificuldades de comunicação. Depois do 3 vem o famoso 4. E eu digo famoso porque é o meu caminho de vida. E então, o que é que os 4 são ótimos trabalhadores? Modéstia à parte. A Carol é 4, não quero que a Diana também é 4. Vocês vão dizendo se concordam com aquilo que eu vou A Martinha também é 4. É verdade, eu tenho aqui, é a Marta e a Helena, que é tal que eu disse, tinha o mesmo caminho de vida que eu, 31-4. Então, o que é que os 4, qual é o grande objetivo? É ao longo da vida construírem uma estrutura interna cujos os seus pilares serão assentes numa visão da vida formada pelas suas vivências e pelas competências adquiridas. E a comunicação vai ganhar força quanto mais confiança e valor eu me reconhecer e quanto melhor eu estiver comigo e com a minha forma de estar e de ser, ok? Carmen? 4 vai estar em causa. Espera aí que eu tenho que ligar o meu telemóvel ao carregador para não ficar sem bateria. Nos processos tem que começar a dizer assim, ligaste o telemóvel, tens bateria no telemóvel? Não, eu tenho, só que o meu telemóvel está com a bateria avariada, então ela... Entretanto, para quem chegou, para as pessoas que chegaram agora, nós estamos a fazer o cálculo do caminho de vida, ou seja, o que tem que fazer é somar o dia ao mês ao ano. No meu caso, por exemplo, olha, a Marta Vilela é exatamente igual a mim, 33/6. Então tem que somar, no meu caso, eu nasci 2 de 6 de 1978. Portanto, eu 2, mais 6, mais 1, mais 9, mais 7, mais 8, que dá igual a 33. Do 33, mais superior a 10, soma-se o 3 mais 3 e dá 6. Mas devem guardar na mesma este número anterior, não é? O 33 ou o outro.
Exato. Isso vai ser, se calhar, para uma análise mais detalhada, dá informações mais interessantes. Inclusive, a forma como eu ultrapasso as minhas dificuldades está nesse resultado, no teu caso é o 33, está bem? Estávamos a falar do 4, que é o construtor, certo? Sim. Então, não sei se recordam, eu estava a falar que a melhor forma é construir estrutura interna, onde os meus pilares vão se assentar na minha forma de ser, na minha forma de estar e na confiança que eu tenho em mim mesmo e na minha capacidade de fazer. Eles têm uma necessidade muito grande de trabalho físico, de construção de obra, de pegarem algo que não é nada e transformarem em algo que é de valor. Pronto, é o grande propósito dele. Entretanto, ela agora dela e agora é uma para mim e uma para ela, ok? Ai. Pronto, temos os desafios naturais de uma maternidade. É aceitar, acho que vou caminhar, pronto, é só assim. Pronto, passamos então agora para o 5. Não faz mal. O 5, quando a soma da minha data de nascimento resulta num 5, qual é aqui o grande propósito da minha vida? É entender que eu posso ser livre dentro das responsabilidades, dentro da disciplina e o foco, e não ter que abdicar da minha maneira de ser, de estar e de viver. Porque os 5 têm muita dificuldade em lidar com compromissos, com regras, com algo que os faça sentir presos. Então, por exemplo, essas pessoas podem ser, os 5 podem ser pessoas boas, por exemplo, para trabalhar como freelancers, não é? Trabalhar a projetos ou como comerciais. Como comerciais, como no turismo, okay. como, por exemplo... trabalharem como motoristas, por exemplo, agora os Ubers, não é? Por exemplo. Porquê? Porque eles têm liberdade e contactam com pessoas diferentes e não há rotina. E o 5 não lida bem com a rotina, não lida bem com o cumprimento de horários, de entrar às 9 e sair às 5. Eles até o podem fazer, mas é quase contra a natura. É um processo muito complicado de gerir. Mas, por exemplo, podem trabalhar num navio, como nesses cruzeiros, né? Navios cruzeiros. Sim. Podem trabalhar no aeroporto, como hospedeiros. Olha, o nosso Zezinho, acho que é 5. Sim, o nosso Zé é 5 e ele sabe muito bem que é 5. Eu não quero dizer. Faz sentido, Zé. Tu no roadshow, não é? Tu tens o compromisso. É liberdade, é liberdade. É liberdade. O Zé é liberdade de ser, estar e fazer. Vamos passar então... Para o 6? Já falámos sobre o 5, passamos para o 6? Sim. Ou seja, 6. E aqui vou falar de uma pessoa que está à nossa frente, que toda a gente conhece. Agora Sónia. Olha, sou eu, é Patrícia. 6. Acho que não sei se a Patrícia ainda está online, também é 6. A Raquel de Lima, não sei se ela está por aí, ela pediu para ver o número dela e ela também é 6. A Telma Santos é 6. A Joana Silva também é 6. E então é assim, o 6 tem a energia do cuidador. Aquele que está sempre disponível para o outro, aquele que quer que toda a gente viva, que esteja bem, feliz, em harmonia. E grande desafio para o 6 é aprenderem, criarem em si toda esta beleza, esta harmonia e este cuidado tem que partir de dentro para fora, ou seja, trabalhar em si aquilo que querem dar aos outros. E o que é que poderia fazer um 6? Por exemplo, ter uma agência de eventos como a Bitrust. Mas o 6 não é um líder nato. Não, mas tu aí estás a falar na tua versão de gestora, certo? Que é diferente. Sim. Né? O teu projeto da Bitrust não foi, o objetivo da Bitrust não foi focar-se na gestão, foi focar-se em pessoas, em eventos e levar alegria
e o prazer de estar, no fundo, de uma forma responsável, Sim. mas divertida no trabalho, certo? Sim. Isso é o que eu conheço da Bitrust. A Marina também é 6, a nossa Marina, agora estava aqui a ver. Estão-me a perguntar como é A que se escreve. Marina, a nossa Marina também é É, 6? porque é 4 mais 2. Pois, é que eu Não sabia é que a de Marina... 3 mais 3, é 4 mais 2. Pois, eu sabia que a Marina tinha um 4, que eu já lhe tinha Sim. identificado o 4 muito bem, e Capacidade de então estava aqui a organização. ver como é que ela era 6. É. Trabalho Excel. Sim. Para a Marina é o Excel, o 4 é o Excel. Mas o 6 vais falar mais um bocadinho, mas isto agora há pessoas que estão a entrar Sim. agora e só explicando. Eu acho que, por exemplo, para nós, uma das coisas muito interessantes, e o caso da Marina é incrível nesse sentido. A Marina tirou o curso de eventos e animação turística, não é? E começou a trabalhar na Bitrust como gestora de pessoas. Lá está, e ela é 6, faz todo sentido. Mas, de E facto, o a 2 grande também. paixão dela, o que lhe faz brilhar os olhos, a área financeira, que é aquela que ela está a viver e a trabalhar agora na Bitrust, que é do 4. E então 4, foi porque... curioso que se nós soubéssemos a numerologia antes, não sabíamos. Isto foi muito pela experiência, não é? E Sim, fomos vendo isso quando surgiu a oportunidade. Eu acho que gostava de fazer essa função. E o mapa numerológico ajuda imenso neste âmbito, não é? É perceber o que sem dúvida é que nenhuma. nós precisamos para nos sentirmos felizes, não é? Sem dúvida nenhuma. E isto também é por fases. Há uma outra análise que se faz quando se faz a análise completa, que tem a ver com ciclos. E nós, em determinada faixa etária, temos determinados ciclos que estão a ser referenciados por determinados números, e esses também nos projetam determinadas experiências em determinadas fases, e que não devemos ultrapassar sem as viver. Não vou falar sobre isto porque é muito complexo e não dava para falar, mas pode perfeitamente explicar porque é que a Marina entrou numa fase inicial a trabalhar com people e a fazer essa parte dos eventos, e agora sentiu que havia uma necessidade. Sim. Porque se calhar há uma mudança de ciclo em que é mais importante para ela trabalhar esta parte mais prática e esta parte mais dos números e dos cálculos. Sim. Que a faz sentir mais segura. Avançando aqui um bocadinho no 6. O 6, só para dar aqui um exemplo: profissões, professores, educadores, enfermeiros, médicos, tudo isto tem a energia do 6, porque são cuidadores natos, ok? Só sobre isso, enquanto passas para o 7, uma à parte, eu vi esta semana, isto até no seguimento de uma conversa que uma amiga partilhou hoje comigo, estava muito preocupada porque havia uma pessoa que estava mal e ela queria ajudar, e tu própria me disseste muitas vezes: primeiro cuida de ti, primeiro cuida de ti. E então a Monja Cohen, que eu sigo, não é? Eu ando a estudar o budismo e adoro a Monja Cohen, para quem não segue deve seguir, que eu acho que é uma inspiração, e ela falava exatamente sobre essa questão, que é tu aprenderes o limite entre tu ajudares alguém e a fronteira, não é? Uma coisa é tu estás disponível e dás as ferramentas para a pessoa evoluir, não é? E aprender. Outra coisa é tu ires com ela nesse caminho. São dois passos muito diferentes. E eu lembro-me de tu me dizeres isso muitas vezes: pensa em ti, primeiro coloca-te em ti. E eu tive alguma dificuldade em interiorizar. Eu acho que nesta quarentena me está a ajudar e eu tenho... perspectiva, não é? É verdade. A Carolina Gander entrou agora, só para dizer à Carolina que já falámos do 2, Carolina, que é o teu número. Olha, vais ter que voltar atrás e voltar a ver, porque já falamos um pouquinho de ti. O que eu estava a dizer, um dos grandes desafios para o 6 é entender o seu limite de ação na vida do outro. E eles são tão preocupados em cuidar que ou por vezes ultrapassam os limites da ação, ou seja, intrometem-se demais na vida dos outros e assumem a responsabilidade que não são deles e carregam em si depois um peso tremendo que não há necessidade, porque cada um é responsável pela sua vida e nós temos que entender isso e dar espaço para isso. 7. Ok. O 7 é um número daqueles que trabalham conhecimento, por assim dizer. Aqueles que têm uma necessidade muito grande de entender o porquê das coisas, e normalmente as profissões que eles vão procurar ou é
a vertente científica, em que eles são investigadores, são, sei lá, cientistas, ou a vertente mais espiritual, por assim dizer, que poderemos ter padres, podemos ter psicólogos, poderemos ter o psicólogo aqui não é tanto na vertente espiritual, mas tanto mais na parte científica relacionada com pessoas, com o comportamento das pessoas, a maneira de ser, a maneira de estar. E aqui o psicólogo também pode ter o 6. O 6 pode ser um excelente psicólogo, desde que saiba perceber muito bem os limites da ação. O 7, temos então, como eu estava a dizer, padres, investigadores, sociólogos, cientistas. Na área de eventos, não estou muito a ver um 7. Com uma função transversal, não é? É sempre possível, não é? O 7 não estou muito a ver. Por acaso não Nós estou temos muito aqui a uma ver. pessoa Não que é quer dizer 7, que é o. Mas eu não sei quem é, porque diz FAPC 22. E eu por FAPC 22 não sei, mas é um 7, que é o 34. 34, mas tenho o 3. Mas tenho o 3. E o 3 é que lhe dá a razão de ser nos eventos, que é a oportunidade e desafio. É onde ele vai descobrir as ferramentas para depois um dia mais. E depois ele está, não sei, se calhar será uma pessoa que ainda não atingiu os 40 anos. E normalmente ainda está na fase da experimentação, aquisição de conhecimentos e competências. 7. Passamos para o 8. Se houver dúvidas sobre o 7, digam. Vamos passar para o 8. O 8 é os gestores. Certo? Aquelas pessoas que têm uma boa capacidade de fazer gestão. Gestão de recursos, gestão de personalidades, gestão de pessoas, gestão de eventos, por exemplo. Tá? Podemos ter aqui alguém com boas competências para liderar grupos, ser um chefe, ter funções de chefia. Estás no 8. Eles são excelentes. O 8. Tem que procurar 8 para coordenadores. Tens que procurar 8 para. Não necessariamente para coordenadores, mas também. Mas, por exemplo, o 8, ele tem. Olha a Catarina. Sabes? Carmen, olha logo a Catarina. Olha, eu sou 8. Olá, Catarina, eu sou 8. Okay. Nós já falamos muito sobre numerologia, Catarina, não? Naquelas nossas viagens de São Martinho do Porto, acho eu, sim, até Alcobaça. Exatamente. Estava a falar do 8. O 8 tem uma necessidade muito grande de conquista, de realização material. Por isso, gestão de pessoas pode não responder necessariamente à vontade que eles têm de materializar. Certos? Não sei se consegui explicar. Sim. Okay? Eles têm muita necessidade de criação de bens materiais. E depois há aqui um grande desafio na vida de um 8, que é perceber e entender que a vida é muito mais que conquistas materiais e há que saber perceber as outras conquistas que se fazem e saber partilhar a parte material e sem ser o objetivo principal da vida ser a conquista material, mas ser o resultado do objetivo. Ou seja, como quem dizer, o meu propósito para fazer algo não pode ser o bem material, mas sim a satisfação que eu vou retirar, o bem que eu vou acrescentar ao mundo e com quem é que eu vou trabalhar. E depois, exato, o resto virá por acréscimo. Certo? Uhum. Dúvidas? Agora estão todos a fazer as contas, sabes? 3, 4, 8... A Marta, Catarina, eu construo e tu compras. Tu compras, exatamente. Olha, chegou a nossa Mónica, formadora top. Olá, Mónica, tudo tens de bem? fazer a tua conta da numerologia. Mónica, não tenho aqui o teu... Não mandaste, não sei, tens que ver. Fazes tu e dizes. Mas que ela é somar que todos... Soma todos os dígitos da tua data de nascimento e o resultado final somas um dígito com o outro, do género 22 do 4 de 2020 será 2 mais 2 mais 4 mais 2 mais 0 mais 2 mais 0, isto dá 16, 6 mais 1 dá 7, certo? Faz isso e diz-nos qual o resultado. Mas se não, quem quiser colocar a data de nascimento e eu faço a conta.
Pronto, não olha, é? Sónia, se puderes, neste momento já não consigo Não, fazer não, tem que essas ser coisas eu, todas. não, tem que ser eu, não te preocupes. Estamos próximo do final dos 9 números principais, que depois existe aqui uns outros números chamados números mestres, mas se calhar deixamos isso para um outro direto para falarmos. O 9. Ora bem, o 9 é aquele que nós aqui na numerologia designamos como humanitário. Então, onde é que nós podemos ver um 9 encaixado em termos profissionais? Numa empresa de apoio social ou a Trabalhar criar a um área de projeto, responsabilidade social, por exemplo. ou criar olha, temos o Leonardo Oliveira que diz que é um 9. Ó Leonardo, Ei, fala, diz mas o se Leonardo para ti... olha, o Leonardo está-nos a ligar diretamente do Dubai. Ó Estamos a Leonardo, ser olha, ouvidas no Dubai e ele está muito se curioso. puderes responder, normalmente o 9 tem o grande propósito de vida de promover o bem em geral. E para ele a grande satisfação é perceber que está a contribuir para um mundo. Sim, a Master Life eu conheço perfeitamente e é fantástico. É um 9 sincero, verdadeiro, não há dúvida. O 9 tem como grande objetivo criar algo que ele saiba que vai ter um impacto a nível mundial, porque ele tem sempre objetivos muito grandes, de promover o bem-estar e contribuir para o equilíbrio da humanidade. Madre Teresa de Calcutá era um 9. E eu gostaria de saber, dos 9 que se identificaram, se isto realmente faz sentido para eles. Um grande desafio ao 9 é perceber que existe uma grande diferença entre o mundo ideal que eles constroem na mente e a realidade que vivem diariamente. Olha, a Elizabeth é 9. Olha, agora faz todo sentido, a Elizabeth. Porquê? São corações são pessoas muito sensíveis, não é? São humanitários, são pessoas que percebem que existe capacidade neste mundo de vivermos todos para um bem comum. Mas isso não acontece na vida. Então eles não sabem lidar com o facto de saber que é possível e não verem acontecer. E é frustrante para eles fazerem tudo e não conseguirem ter esse resultado. Outra coisa que os 9 são desafiados é entender os limites de cada um que nós temos. Os 9 veem o potencial do outro assim, fácil. Olham para a pessoa e percebem a capacidade potencial que ela tem. Mas depois não conseguem perceber como é que eles demoram mais tempo a chegar aonde eles veem que eles podiam chegar mais rápido. Entendam 9 que cada um tem o seu tempo. Cada um tem que viver as suas experiências de forma a adquirir conhecimento e competências para depois poder utilizar. E temos que ser muito tolerantes às suas capacidades e abertos a ajudá-los, mas deixá-los fazer o seu caminho. Não há outra forma. Eles têm que fazer, certo? Sim. Ninguém nasce a correr, certo? As pessoas, quando nascem, primeiro aprendem a gatinhar, depois a caminhar e só depois a correr. E este é o processo natural da vida. Carmen, a Catarina está a perguntar se a análise que estamos a fazer é de uma forma global da vida ou só para a vida profissional? É assim, não há, na minha opinião, e isto é o que eu vou vivendo, não há uma grande diferença entre a vida pessoal e a vida profissional. Nós não deixamos de ser quem somos quando estamos numa determinada profissão. E as nossas características não deixam de ser quais as mesmas nessa profissão. Claro que nós podemos utilizá-las numa potencialidade diferente. Mas eu, por exemplo, falando de mim, que é a pessoa que eu melhor conheço hoje em dia, eu sei que sou uma pessoa que preciso trabalhar a minha comunicação para me sentir realizada, para me sentir segura e tranquila. E estar bem com a vida. Então, eu tenho que comunicar, de alguma forma, quer seja nas minhas relações pessoais, quer seja nas profissionais. E se em alguma delas não o fizer, eu vou me sentir frustrada. Dá para entender? Consegui explicar? Eu acho que a preocupação da Catarina é que tu usaste a palavra materialista quando falaste ao número que corresponde a ela. E ela agora Catarina, está ali, a parte material da vida é essencial. Atenção, eu não tenho nada contra a parte material da vida. Material é energia. Agora, a única chamada de atenção
quando eu faço para Material alguém não que é, tem não é só um 8, dinheiro, diria eu. O material é a é o materialização das sucesso, coisas, é a é o refletir materialização. em algo material, não é só dinheiro, Mas não é? olhem, só uma coisa, por favor, ninguém tem que ter problemas com o dinheiro. O dinheiro é uma energia necessária. Eu não posso ir ao supermercado fazer compras se não tiver dinheiro. Eu não posso viajar se não tiver dinheiro. Eu não posso abrir uma empresa se eu não tiver dinheiro. Eu não posso criar um negócio, promover trabalho, realizar eventos. Se eu não tiver dinheiro, o dinheiro é uma energia muito importante para a nossa realização, tanto como profissional, como pessoal. O dinheiro é uma coisa, é uma energia. Agora, não pode ser o foco, o nosso objetivo, limitar-nos à conquista de dinheiro. E esse é um meio, é uma forma de aceitem o dinheiro como sendo. E olhem, eu estou a falar do coração porque eu tive grandes problemas em aceitar o dinheiro, porque sentia que para ter dinheiro tinha que fazer muitos sacrifícios, tinha que abdicar muitas coisas, tinha que fazer um esforço extra. E houve uma altura da minha vida que disse: eu adorava poder viver sem dinheiro. E vou-vos dizer, temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente diz ao universo, porque houve uma fase da minha vida em que o universo me obrigou a viver sem dinheiro. E foi horrível. O dinheiro é muito bom. Valorizem o dinheiro. Mesmo. Mas não é o vosso foco, não é o vosso objetivo. Se puder ser. Se não Carmen, for, tudo bem, está tudo bem. olha, nós estamos agora a 15 minutos do fim. Eu depois, se as pessoas quiserem, se fizerem aqui muitos likes, gosto, e se quiserem continuar a conversa, nós podemos deitar este direto abaixo e retomar só para perguntas e respostas. Olha, dá-me só um minuto, que eu vi alguém a perguntar qual era a minha data de nascimento. Okay. A minha data de nascimento é 11/8/1974. Se tiverem alguma informação gira para me dar, podem dar, que eu não me importo. Entrar agora duas últimas pessoas que são 10. Agora vão ter que ver a gravação, porque é 7 mais 3 dá 10, não é? Que dá 1. 10. Olha, o 1, Anabela, vejam... tu és a Anabela e a nossa Mónica são 1, curiosamente. E entraram agora. A Mónica Simões, estás a sim, falar da Mónica sim, Simões? Sim, a Mónica, efetivamente, ela está-se a cumprir como um no seu grande projeto, não é? Por isso ela cumpre-se perfeitamente como um. E exatamente, existem outros números para serem analisados, mas o caminho de vida é importante que nós consigamos entender qual é o nosso caminho de vida, porque às vezes desperdiçamos tempo em tentativas e erros, porque estamos a ir contra aquilo que é natural para nós. Sim, muito bem. Carmen, há mais dados, por exemplo, eu não sei se agora podemos explicar, porque a numerologia, isto é só como é que é explicar? É o início de um novelo muito grande e, portanto, a numerologia dá para tirar muitas informações de âmbito profissional ou pessoal, ou mesmo a nível de análise de equipas, etc. Focando aqui, se calhar, um bocado mais nesta parte pessoal, não é? Há aqui várias informações que dá para tirar. Uma delas, por exemplo, é o número do poder. O que é o número do poder? O número do poder é aquele número que tu, ou seja, é aquela energia que tu tens que acaba por ser a mais-valia, aquela que te vai dar força para ultrapassares os teus momentos de maior desafio e inclusive de bloqueio. Ok, teríamos que fazer algumas contas para poder lá chegar e neste momento não vos consigo explicar isso. Teria que ser aqui um outro tipo de aula, se calhar. Podemos combinar assim, fazer uns cursos de numerologia para quem quiser aprender um bocadinho mais. E o número do poder. Por exemplo, Sónia, falaste no que é que, em outras coisas que a numerologia informações que a numerologia pode dar. E é verdade, olha, nós basta analisar o nosso dia de nascimento para percebermos quais são as capacidades, as ferramentas inatas que nós temos e que começam-se a demonstrar desde o momento em que nós nascemos, desde a nossa forma, dos primeiros passos que damos. Outra coisa que nós podemos também aprender com a numerologia é a minha personalidade. E onde é que nós vamos retirar essa informação? Ao nosso nome. É giro que nós podemos pegar no nosso nome e através da tabela pitagórica que vocês encontram na internet, fazer a correspondência a números. Cada letra tem um número correspondente. Depois, somando todos esses números, vai dar um resultado.
E esse resultado vai nos dar indicações da nossa personalidade. E ao percebermos a nossa personalidade, vamos perceber perfeitamente que tipo de pessoas atraímos para nós, que tipo de relacionamentos são mais desafiantes para nós, quais são os tipos de relacionamentos que nos ajudam e nos impulsionam, e depois também saber trabalhá-los. E a nível profissional, a nível pessoal e mesmo a nível social, nós podemos ter uma forma de abordagem diferente a partir do conhecimento daquilo que somos e aquilo que precisamos para o nosso crescimento. Olha, por exemplo, esse número é o número da expressão que estás a falar, não é? É tirado pelo nome. Esse número da expressão, no meu caso é o 3. E quando estive contigo no dia 18 de setembro de 2019, imagina, há quase um ano, Exatamente. que pelo meu nome vim trabalhar a comunicação. E é curioso, é muito engraçado, porque eu não sei, a maioria das pessoas deve saber que um grande medo das pessoas é falar em público, não é? Portanto, eu fui tímida, e sou ainda um pouco tímida, não parece, mas pronto. E então a vida foi-me dando realmente, foi-me aparecendo desafios para trabalhar esta área da comunicação. Já houve alturas que me apetecia dizer, aí não quero nada falar em público, ai não me apetece fazer isto, pronto. Mas o que senti é que se as coisas chegam até mim, e comecei a aceitar isto na vida, se alguém me está a convidar é porque eu tenho que ir por algum motivo. Ou para o meu crescimento pessoal, ou porque eu vou-te levar uma mensagem específica para alguém. E comecei a deixar de estar tão preocupada, porque ia falar, dizer assim, o que é que eu vou dizer de interessante? Não tenho nada de interessante para dizer, pronto. E foi um bloqueio, e agora digo, ok, há sempre uma ou duas pessoas que se calhar nós estamos a falar para elas, e comecei a ver assim, e neste caso faz todo sentido. E esta questão até destes Beastars, não é? E pegando um bocadinho outra vez na numerologia, é ok, seguir o coração. Não, apetece-me falar com as pessoas, apetece-me dar voz às pessoas que trabalham na Bitrust, apetece-me mostrar o lado B, vou fazer, não estou preocupada com, se calhar, se as pessoas acham que está bem, que está mal, está pouco ou menos profissional. Não, vamos não é, seguir o nosso instinto e a nossa alma. E, portanto, este também é um dado muito interessante, não é? Que nos ajuda a estudar, não é? É essencial. Por exemplo, a minha experiência de vida levou-me a que, por volta dos 29 anos, eu entrasse no processo de busca de quem é que eu era. Eu não me entendia como pessoa, eu não percebia quem é que eu era, eu não sabia o que é que estava cá a fazer nesta vida. As coisas não faziam nenhum sentido para mim. E foi aí que eu entrei, inclusive, no Reiki, e foi o meu primeiro passo de autodescoberta e de reestruturação. E só para perceberem, hoje em dia eu estou a comunicar aqui convosco com uma naturalidade tremenda e eu sinto-me muito bem, não estou nada nervosa e muito tranquila. Mas quando eu andava na escola, eu sempre que tinha que fazer uma apresentação de trabalho, eu ficava doente, eu doía-me a barriga, eu queria esconder-me num buraco só para não ir lá para o público. Ou seja, eu tenho um 3 no meu oportunidade e desafio, o que fez que numa primeira fase da minha vida a comunicação fosse o meu grande desafio, mas também é a minha grande oportunidade. A partir do momento que eu ultrapassei essa barreira e descobri isso, e descobri que era através da comunicação que eu me ia sentir realizada e feliz, e tenho trabalhado imenso em mim para poder sentir-me segura ao partilhar aquilo que eu sei, aquilo que eu sinto e aquilo que vai em mim e sai da minha experiência, que eu hoje em dia sinto que a minha vida não pode passar sem ser pela comunicação. Ainda não sei muito bem, eu estou num ano 5 e eu digo-vos uma coisa, este ano para mim está a ser tremendo, porque um ano 5 é um ano de mudança. Eu tanto tenho muitas certezas como tenho muitas dúvidas. Eu não faço a mínima ideia do que é que me espera. Mas é uma coisa que eu tenho a certeza, é que só vão ser coisas boas. E há outra coisa que eu tenho a certeza, vai ser a comunicar. Por isso, estou de coração aberto, confiante e aqui a projetar coisas muito boas para mim. Eu realmente fiz o meu mapa de sonhos. Foi mais uma carta de agradecimento a 2020 por tudo aquilo que eu sentia e já tinha recebido antes de receber. E uma das coisas que está a acontecer é este live. Eu acredito, para mim é um... Se eu pensar antes do live, vou fazer um live, eu não quero fazer o live, juro, eu bloqueio, eu não quero. Agora estou aqui e sim, só faz sentido estar aqui e é isto que eu quero fazer. Por isso, obrigada pela oportunidade. Não, e está a ser tão interessante esta experiência que até hoje todas as pessoas que foram convidadas, todas aceitaram. E estão aqui a participar alguns dos diretos. Uma delas é Mamãe Fit, que vocês estão a ver aqui nos comentários, que é uma pessoa incrível, que pertence à nossa equipa
em Paris e na Alemanha, anda muito connosco quando temos tu conheceste, não é? Quando estivemos na Cial, etc. E ela vai Sim. falar muito no poder da transmutação, vai ser na sexta-feira, e como é que uma mãe, mulher, de repente começou a ganhar a paixão pelo desporto e pela mudança de vida e deixou um emprego que estava há 15 anos e de onde é que surge esta energia toda para mudar. Isto para dizer que é muito bom. E outra coisa que a numerologia dá, que eu estava aqui a ver, estamos a ficar com 6 minutos, que eu acho incrível, que é, tu deste-me inclusive em 2019, em julho, uma análise do que iria acontecer em cada um dos meses. E eu até posso ler o meu mapa. Em julho estava no número 9 e, portanto, tenho que ter, estar numa fase de recolhimento, aprendizagem, é um momento mais sabático, mais desapego, finalização das relações. Em agosto é um novo ciclo, novas ideias, é materializar. Pronto, o que é que isto ajuda? A nível da ótica da ansiedade é fantástico, que é quando tu sabes que estás no momento em que te é pedido análise, reflexão, recolhimento, como estamos agora neste momento da quarentena, se calhar, em vez de estamos sempre a inventar coisas para fazer, o que nós precisamos de fazer é estar em silêncio, estar em meditação, estar em aprendizagem, não é? Em ouvir mais, e às vezes andamos naquela ânsia de ir atrás e pronto. E depois, curiosamente, olha, em dezembro de 2019, novidades, mudanças, viagens, vai ser pedido evolução e crescimento. E realmente não foi bem em dezembro, mas em janeiro houve ali um baque na Bitrust gigante, que tu sabes. E, Sim. realmente... Mas olha, foi só que se projetou em janeiro. Está a ver o direito, achas inacreditável. Pois Xaninha, é, Xandinha. Já devias bem, saber. não pode. Pronto. E portanto, isto realmente consegue chegar aqui uma análise muito curiosa. Não temos muito tempo, eu antes que termine vou só alertar aqui para duas situações. Uma, que é quem quiser fazer uma consulta individual, privada com a Carmen, antes de irmos para o direto eu tive a pedir o favor dela fazer uma condição especial e a Carmen foi carinhosa e faz um desconto. Portanto, as consultas online são mais baratas que as presenciais e ela fica, acho que dava para aí 26 euros, ou o que era a consulta? 25, 25. Vamos arredondar Ainda isso para 25 euros. Vamos arredondar porque o 25 é um número interessante, vamos pôr isso em 25. Mas quem quiser fazer, e normalmente as consultas com a Carmen, eu falo por mim, no mínimo 1 hora. Às vezes estamos lá ou mais. 2 Já há uma horas. altura que 2 horas. uma manhã inteira, pronto. Mas estão muito detalhadas e normalmente o que eu recomendo até é que vocês gravem. E eu agora estava a ler o que eu escrevi, mas normalmente eu gosto de gravar porque é interessante nós vermos passado um ano o que é que aconteceu, muitas vezes há mudanças. E, portanto, essa é uma das situações. A outra, a Carmen, foi carinhosa e cedeu um pedido nosso, e, portanto, a Bitrust tem um blog que lançou este mês, e no blog vocês podem ver o detalhe da interpretação, como é que vocês calculam o número e o que quer dizer cada um dos números. Claro que o blog tem um artigo de opinião generalizado, nunca será nada tão detalhado, porque isto é muito numa conversa que se possa ter. E o terceiro desafio, se me permites, que é, se as pessoas quiserem fazer agora perguntas mais pormenorizadas, já que o tempo não foi mais para explicar o conceito, eu tenho duas hipóteses, Carmen. Tu agora dirás como achas melhor. Ou nós desligamos depois o direto e voltamos a ligar e as pessoas escrevem e tu respondes, ou podiam ir à numerologia day by day e fazias tu o direto e as pessoas podiam para falar contigo. Eu não sei, vocês têm vergonha? Preferem fazer perguntas por escrito ou falar cara a cara com a Carmen? É que há pessoas que às vezes têm vergonha, sabes? Estar cara a cara. Exato. Olha, eu por mim posso continuar, não mais um pouco, eu estou livre para continuar, se quiserem, e podemos responder algumas perguntas, inclusive a Anabela Silva pergunta se o 1 é igual para todos. Assim, a base é igual, mas depois como é que ela é desafiada na nossa vida e que potencialidades tem para nós, depois tem a ver com os outros números que o acompanham. E é importante a análise do mapa para entender a melhor forma de utilizar essa energia do 1, porque não é exatamente igual para todos, certo?
Ok. Se quiserem, nós vamos continuando, mas depois se quiserem falar comigo na minha página, se quiserem, olha, só aplicar, olha, meu Deus, o meu marido só agora é que entrou, tu estás a ver, não, opa, Mas, isso não mas não há veio, olha, o meu condições. podia nem sequer aparecer. A página da Carmen é Numerologia Day by Day, não é? Certo? É verdade. Day by Sim, Day. sim. Day by day, E portanto, underscore, day by day. vocês se quiserem fazer depois perguntas mais detalhadas com a Carmen, acho que fará todo sentido. Carmen, falta-nos um Sim, minuto para terminarmos. Queria agradecer muito e gostava que tu nos dissesses o que é que te faz brilhar os olhos. olha, o que me faz brilhar os olhos é ver o brilho dos olhos nas outras pessoas, naquilo que eu de alguma forma consigo contribuir para uma maior paz de espírito, uma maior orientação, uma maior realização na vida. Efetivamente é isso que me faz brilhar os olhos, é o brilho das outras pessoas. Olha que bonito. Então vamos terminar. Agradecer muito este programa, foi Eu, muito giro. Soube a pouco, para mim soube a pouco, não é? Eu já tenho a sorte de ter esta informação toda, mas é e muita. há muito mais para E já está falar. E desatualizada, só, já está desatualizada a minha, já estava aqui a ver, já está, olha, e passou só quase para um vos ano. dizer, se ainda tiver a oportunidade, eu estive a aproveitar esta quarentena obrigatória a fazer formação. Eu tenho estado a fazer formação de numerologia em relacionamento.